Vamos à nossa primeira entrevista. Lembrando que em Caxias do Sul, neste momento, a temperatura é de 20 graus no centro da cidade, pancadas de chuva em Caxias e na região, tempo então instável neste momento na Serra Gaúcha. Vamos à nossa primeira entrevista, nosso primeiro segmento aqui de bate-papo. Hoje vamos conversar com o Fábio Vicenzi, que é advogado e um dos maiores conhecedores de direito internacional, contratual e de negócios entre Brasil e Itália. Direcionou a sua formação para a integração empresarial e acadêmica no eixo Itália-Brasil, América do Sul, do qual gerou oportunidades e resultados virtuosos para todos os envolvidos. E vem falar conosco sobre um assunto que vem sido debatido aí muito nos bastidores, que são alternativas e soluções neste momento do novo coronavírus e o que pode ser feito na cidade de Caxias do Sul. Um contra-ataque ou um ataque, uma ofensiva ao coronavírus. Essa é a postura que o Fábio, a partir de agora, vem defender aqui também no Conexão. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Bom dia. Bom dia a todos, amigos e telespectadores da Bitcom. Bom dia. A postura nesse momento, as pessoas estão divididas, isso não é novidade. A nossa população como um todo é dividida há muito tempo. Até o pessoal brinca muito que os gaúchos têm isso dentro do DNA, maragatos e chimangos, colorados e gremistas, juventudistas e caxienses. Então, como que a gente pode lidar com essa questão dos contrapontos e como também ser cirúrgico nesse momento que precisa de tomadas de decisões corretas e cada vez mais correndo contra o tempo? Qual que é o seu ponto de vista? Bom, muito bem lembrado essa questão dos maragatos e dos chimangos. Nós pertencemos a um povo que está acostumado às guerras, às grandes batalhas, às grandes façanhas. No momento, nós estamos enfrentando aquilo que é considerado pelos grandes intelectuais do mundo como a grande guerra da humanidade. Há aqueles que estão comparando essa guerra do coronavírus como uma terceira guerra mundial. E eu faço o meu gancho e começo as minhas observações justamente com base nessa analogia. Outro dia, e eu gostaria de lembrar a todos que o Brasil viveu e participou da Segunda Guerra Mundial. Outro dia eu estava aqui em Caxias do Sul visitando o Pátio Eberle, sendo recebido lá pelo gestor Michelin, que me levou para fazer um passeio pelas antigas instalações da Metalúrgica Eberle. E lá me contava a história, ele da Metalúrgica, e me mostrou o cofre da Metalúrgica Eberle, onde eram depositados armas, munições, dinheiro, papel e metais para fazer justamente armas, munições e outros produtos bélicos para a Segunda Guerra Mundial. Caxias do Sul já teve grandes momentos gloriosos. O empresariado local já enfrentou com sucesso grandes adversidades. Já se uniu e já produziu grandes equipamentos para que pudesse ser utilizados em casos extremos como uma guerra mundial. Bom, se nós estamos agora, e dizem todos, diante de uma pandemia universal que atinge a todos os países ricos e pobres, a todas as categorias, nada mais justo do que nós usarmos a nossa inteligência, a nossa experiência, olharmos para as nossas raízes de segundo polo metalmecânico do Brasil, uma referência mundial em algumas áreas, unirmos os nossos esforços, buscarmos dentro da nossa sociedade, com as nossas empresas, com as nossas entidades constituídas, com as autoridades locais, uma solução para aquilo que está por vir. E o que está por vir? O Gabinete da Crise, a Prefeitura de Caxias do Sul, na última semana de Caxias, anunciou o mapeamento que foi feito e declarou que até agosto deste ano, 51 mil caxienses devem ser contaminados pelo coronavírus. Desses, 41 mil devem ter sintomas leves, 7.680 devem ser hospitalizados e
345 terão necessidade de serem tratados em unidades de tratamento intensivo. Problema, nós hoje temos apenas 100 UTIs na rede hospitalar caxiense, entre unidades públicas e privadas. Qual é a solução? Ora, a solução está justamente nessa sinergia e coordenação de forças. Se nós temos um desafio pela frente, que é nos prepararmos para essa guerra, no mínimo temos que ter 345 leitos, ou 345 menos os 100 já existentes, 245 leitos de UTI devidamente equipados para atender a população que irá necessitar de serviços de hospitalização e internação intensiva, incluindo respiradores. E como é que nós vamos fazer? O mundo todo está atrás desses equipamentos. As últimas cotações que nos chegam da China indicam que o preço de um respirador que equipa essas UTIs está sendo de $7 mil, aproximadamente R$35 mil, lá fora China. E qual é a solução para isso? O nosso empresariado ele tem que se unir. E iniciativas muito interessantes já estão acontecendo. A Universidade de Caxias do Sul e a SIC, por exemplo, já estão trabalhando um projeto piloto de um respirador, que foi inclusive testado por alguns médicos do Hospital Geral, e está sendo produzido em caráter experimental e deve entrar numa linha de produção agora. Temos trabalhos coordenados pelo professor Gelson Reck, da Universidade de Caxias do Sul. É preciso, entretanto, mais apoio, mais força, mais capital e mais recursos humanos, para que esse trabalho, ou trabalhos como esse, sejam levados a bom termo. Esses respiradores, por exemplo, estão sendo orçados em R$8 mil, só a parte mecânica. Todo o trabalho está sendo feito em caráter de doação, sem remuneração alguma para os profissionais envolvidos. Ora, se nós fizermos uma conta simples, se faltam desses 345, vamos admitir 245 UTIs com seus respiradores, para produzirmos 245 respiradores, nós vamos precisar, a um custo de R$8 mil, quase R$2 milhões. O que são R$2 milhões diante dessa crise humanitária e econômica que está afligindo não só Caxias, a Serra, o país como um todo? Isso não é nada perto dos milhões e milhões de reais que estão sendo perdidos em vidas e em economia. Muito bem, mas essa não é a única iniciativa. Existem outras. Nós aqui estamos agora com polos tecnológicos em Caxias, a sociedade metal-mecânica, a nossa economia está evoluindo para uma sociedade mais tecnológica, estamos sediando eventos de startup, temos o TecnoUX, outras universidades já se instalaram em Caxias, estão interagindo entre si. É preciso coordenação de uma série de atividades com a iniciativa privada, com os órgãos da sociedade organizada e com as autoridades públicas, civis e militares. Também militares, porque tem grande experiência em logística, grande experiência em suprimentos e grande experiência em coordenação e táticas e planejamentos de guerra, se estamos numa guerra. E por que eu falo dessa nova sociedade, dessa nova tecnologia, dessas novas ideias caxienses que estão surgindo? Empresas, por exemplo, novas, como a Metadados, estão divulgando aplicativos, plataformas, com dados online do avanço do coronavírus, não só na nossa cidade, mas no estado, no Brasil e no mundo. Eu aqui agora estou falando com vocês, estou navegando no site dessa plataforma, vendo os últimos dados, por exemplo, de Caxias do Sul, com dois casos confirmados. Tecnologia, sociedade civil organizada, uma base já consolidada e de sucesso de empresas que superaram grandes momentos de dificuldade,
que isso vem acontecendo desde a Segunda Guerra até agora. Um polo metal mecânico consolidado. Nós não podemos nos parar e nos aterrorizar diante de uma crise que parece ser insuperável, mas ela pode ser facilmente gerenciada e vencida se houver coordenação. Essa coordenação está havendo. Já existem demonstrações nesse sentido. Citei 2 exemplos, esse dos respiradores, esse da empresa de tecnologia, e cito um outro agora, de empresárias, microempresárias da Serra Gaúcha, que estão se unindo para produzir máscaras artesanais para suas famílias, os seus vizinhos, e aquelas que sobrarem serem distribuídas para a comunidade carente ou para os mais necessitados. São iniciativas como essa que precisam ser organizadas, coordenadas, incentivadas, multiplicadas e contar com a nossa adesão. E os meios de comunicação, a Bitcom, em especial, tem esse papel de, nesse momento histórico, levar informação, primeiro para que as pessoas obedeçam às recomendações das nossas autoridades médicas, o nosso Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, mas também as recomendações de reação, uma interação entre si para podermos multiplicar os frutos dos poucos recursos humanos e financeiros que nós temos para colocar à disposição dessa guerra, dessa luta contra o coronavírus, que tenho certeza será vencida. Dr. Fábio Vicenzi, estamos conversando com o Dr. Fábio aqui sobre exatamente uma postura diferente, não tão defensiva, mas de ataque ao coronavírus. Participa também do nosso programa, Dr. Fábio, aqui, Leandro Adamati, da TV Serra de Farroupilha, que também vai lhe questionar sobre esse posicionamento. Adamati. Bom dia, abraço. Bom dia, doutor Fábio, como vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Tudo bem. Doutor, nós estamos nos preparando agora com esta pandemia do coronavírus. Eu acredito, pelos estudos que a gente tem acompanhado, que a nossa região ainda não chegou no pico, tem muito a evoluir, lamentavelmente é isso. E o empresariado, a nossa matriz econômica aqui, vai ter que passar por um processo de transformação e de mudança muito grande depois da passagem da pandemia principal do coronavírus? Ah, sem dúvida alguma. O mundo todo está em transformação. Há aqueles que digam que não haverá nem vencedores, nem perdedores dessa guerra. Haverá apenas um novo mundo. E isso implica em questões filosóficas muito, muito profundas. E como será esse novo mundo? Não há outra alternativa, Adamati, senão imaginar um mundo que deve se reinventar, que deve ser mais solidário, que deve pensar em soluções mais amplas, mais 360 graus, que deve ser mais colaborativo, que deve ser mais participativo, que deve ser mais horizontal, que deve procurar, naquilo que o grande filósofo italiano dizia, o Norberto Bobbio, nos entes, nos corpos intermediários da sociedade civil, as suas células de propagação, de animação e de retroalimentação, tendo o Estado, nas suas diversas esferas, na esfera da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal, o seu incentivador, o seu organizador, o seu coordenador, o seu ente a dar diretrizes. E, obviamente, intervindo quando houver necessidade de intervir. Quais são essas grandes mudanças? Eu tenho acompanhado mais de perto, obviamente, em razão até das questões profissionais, o eixo Itália-Brasil. Na Itália, e todos acompanham o drama italiano, muitos têm ascendência italiana, nós somos considerados aqui no Rio Grande do Sul uma grande comunidade de ítalo-descendentes. Nós acompanhamos a realidade e as mortes, as baixas e a crise econômica que está afligindo a Itália. Mas não mais só a Itália.
Agora, a Espanha está se alastrando para a França, para Portugal, para outros países europeus, atingiu os Estados Unidos, chega agora à América Latina, Brasil, imprimes. Como nós vamos fazer para superar isso? Muita tecnologia, muita informação, muita transparência, muita mudança de mindset, mudança de mentalidade, mudança de paradigmas. O prefeito de Caxias está atrás de soluções, muito bem. O prefeito de Farroupilha, você acabou de citar, está atrás de soluções. Onde estão as soluções coordenadas? Nós, sociedade, precisamos conversar entre nós. As autoridades precisam conversar entre elas. Elas devem nos ajudar e nós a elas. Acabou o tempo do Estado patriarcal, que tudo via e tudo provia. Cabe a nós agora pensarmos em nos ajudar e ajudar ao Estado e ajudar aos hipossuficientes. Inventando novos produtos, inventando novas soluções, nos reinventando neste período de quarentena ou de isolamento, ou de distanciamento social, com videoconferências, com trabalho em casa, para aqueles que podem praticar esse trabalho, com novas plataformas tecnológicas, quem não pode, com as indústrias coordenando melhor o fluxo de trabalhadores indo e vindo, em horários alternativos para evitar o contágio. Porque quando nós sairmos dessa crise, nós vamos sair, e é importante transmitir essa mensagem de otimismo, que não é só minha, ela é compartilhada por diversas associações e por todos as entidades estatais. Nós vamos sair, num primeiro momento, enfraquecidos economicamente, mas fortalecidos do ponto de vista pessoal e humano. É preciso encontrar novas fontes e novas formas para se reinventar. Eu citei 3 delas. A sociedade se organizando, inventando, partindo para o ataque para o respirador, partindo para o ataque para soluções de informação, partindo para o ataque para fazer máscaras, mas isso não vai parar por aí. Nós temos uma economia agrícola que precisa alimentar as cidades, nós temos as cidades que precisam fornecer equipamentos e produtos para o Brasil e para o mundo. Haverá espaço para tudo, mas como será esse mundo? Será do jeito que eu disse. Um mundo mais humano, mais solidário, mais aperfeiçoado do ponto de vista da inovação e da tecnologia. Precisamos esperar o fim da pandemia? Não, é isso que eu estou discutindo com vocês agora. É preciso agir agora, é preciso agir hoje. Como nós, cada um no seu círculo, pode influenciar as demais pessoas, as demais comunidades. Eu, no meu edifício, aqui em Caxias do Sul, criamos um comitê, por exemplo, de gestão da pandemia. Estamos interagindo com vizinhos que antes nos eram desconhecidos, que cruzávamos no elevador e não chegávamos a cumprimentar. Hoje estamos sabendo quem são essas pessoas, qual é o andar, o apartamento, quem são do grupo de risco, quem está precisando de alimentos, quem está precisando de ajuda. Esse é o tipo de iniciativa que começa a mudar a realidade da nossa sociedade. Se todos os prédios fizerem isso, teremos centenas de comitês gestores. Se todos os prédios interagirem entre si, teremos uma rede inabalável. Se todos praticarem isso que essas microempresárias estão propondo, de produzir máscaras em casa com tecidos, não haverá uma corrida às farmácias. Não haverá quem se contamine facilmente ou na periferia ou na sua circulação pela grande cidade. Não haverá. Se nós agora formos lá incentivarmos essa iniciativa da UX com a SIC de construção desses respiradores, eu estou falando de R$8 mil custo. Nós temos R$2 milhões. Qual é o impacto econômico de parar essa sociedade por 3 meses, 4 meses, até agosto? É incalculável o prejuízo. 2 milhões não é nada.
Então, é com essas observações que eu estou concluindo esse raciocínio. Obviamente, existem medidas de suporte, de financiamento, de ajuda, de coordenação que cabe aos estados tomar, mas nós não podemos esperar pelo Estado, porque essa ajuda pode chegar, mas pode não ser suficiente, ela pode chegar, mas pode chegar tardiamente. E o que nós vamos fazer enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que precisam cuidar da sua saúde e da saúde dos outros da nossa sociedade? Sairemos mais fortes dessa, com certeza. Doutor Fábio Vicenzi, obrigado pela participação aqui no Conexão. E, claro, sempre é um espaço aqui de debate, de reflexão, em um momento que as pessoas realmente estão construindo em cima de uma crise um novo mundo. E, com certeza, as nossas fragilidades aparecem em um momento de crise, mas também as potencialidades aparecem. Então, muito boa a sua participação, a sua entrevista aqui na Bitcom TV. Conte conosco também aí para outros momentos, a gente poder ter esse momento aí para conversar sobre as coisas da nossa comunidade. Porque ficou muito claro na sua reflexão que o vírus não é o inimigo número um. O inimigo número um somos nós mesmos, que estamos sempre caminhando de forma dividida. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e, por fim e por derradeiro, quem sabe lançar o desafio para a Bitcom para incluir na sua pauta de entrevistas sobre as medidas de combate ao vírus que nós, como sociedade organizada, podemos tomar a partir de agora. Estamos fazendo. Muito obrigado, doutor Fábio. Um abraço ao senhor. Obrigado igualmente a todos. Está então a participação do Dr. Fábio Vicenzi, que é advogado e um dos maiores conhecedores da área de direito internacional, contratual e também de negócios no eixo Brasil-Itália.